Oi, meu nome é Laura, eu vou falar dos avanços tecnológicos e aeroespaciais na Guerra Fria, que é um tema muito importante porque a Guerra Fria foi uma revolução tecnológica e o início da aeroespacial. E para começar, eu vou falar dos satélites artificiais, que hoje em dia a gente tem mais de 5 mil rondando a Terra e um projeto para lançar mais de 42 mil. Mas o primeiro foi lançado pela União Soviética em 1957, ele era chamado de Sputnik 1. Ele era bem diferente dos que a gente tem hoje em dia, ele não tinha uma função específica nem nada, e ele tinha esse nome porque Sputnik em russo é viajante. E qualquer um podia sintonizar nele, era só um negocinho de rádio, qualquer rádio amador podia sintonizar no Sputnik 1. E aí isso marcou o início da corrida espacial, que é muito importante para o nosso tema. E continuando ainda na corrida espacial, um mês depois, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, que levou o primeiro ser vivo ao espaço, que era uma cachorrinha chamada Laika. Infelizmente, ela morreu por conta do superaquecimento da máquina. Mas então é mais um ponto para a União Soviética, porque também lançou o primeiro ser vivo para o espaço. Em resposta ao lançamento do Sputnik 1 e 2, os Estados Unidos lançaram o seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1, em 31 de janeiro de 58. Esse satélite foi responsável por descobrir uma região que ficou conhecida como Cinturão de Van Allen, em volta da Terra, uma região radioativa ao redor da Terra. E também como resposta aos soviéticos foi criada a National Aeronautics Space Administration, também conhecida como a NASA, a famosa NASA. E também em 1958 também, assim como o primeiro satélite deles. Mas a União Soviética mandou 10 satélites denominados Sputnik até 1961. E outros tiveram outros ser vivos dentro, como até um macaco. E o 10º, Sputnik 10, levou uma outra cadelinha, uma bulldog, e essa saiu viva. Ainda bem. E a União Soviética também, além dela ser pioneira no primeiro ser vivo no espaço, no primeiro satélite, enviar vários satélites, ela também enviou uma sonda que orbitou o Sol, foi a primeira sonda a orbitar o Sol, e também foi a primeira a mandar o homem para o espaço. Esse homem chamava Yuri Gagarin e era um típico homem soviético, então também serviu como uma campanha para a União Soviética. Ele foi lançado. O Gagarin foi enviado na Vostok 1, que era o nome da nave. A nave ficou em órbita por 108 minutos, depois ele retornou à Terra, pulando de uma altura de 8 mil metros, de paraquedas. E quando ele estava lá em cima, ele proferiu a famosa frase, a Terra é azul. E também a União Soviética também enviou a primeira mulher para o espaço, chamada Valentina, em 1963. O Yuri foi em 61. Os americanos, no rastro dos soviéticos, porque eles não estavam ganhando a corrida, enviaram em 5 de maio o Alan Barnett Shepard Jr. Na Freedom 7, e ele ficou durante só 15 minutos na órbita e numa trajetória suborbital. E já que a União Soviética foi pioneira em muitas coisas, na verdade em tudo, os Estados Unidos começou a ficar obsessivo em mandar o homem para a Lua primeiro, antes que a União Soviética. E nisso, os Estados Unidos investiu tudo o que ele pôde, o tempo, o dinheiro, tudo, para mandar o homem para a Lua. E sim, foi criado um projeto chamado Projeto Apollo, pela NASA. Ele chamava Projeto Apollo porque o Apollo, na mitologia grega, ele é um deus relacionado à colonização, assim como os Estados Unidos queriam colonizar a Lua primeiro, antes do que a União Soviética. Então, a estratégia era chamada de Encontro na órbita da Lua. Foi definida por um cientista brasileiro da seguinte maneira: a espaçonave seria modular, composta por duas partes, o módulo de comando e serviço e o módulo lunar. O de comando e serviço teria todo o sistema para a sobrevivência dos 3 homens, e o módulo pudesse ir e voltar da Lua facilmente, os 3 homens que estariam dentro do foguete, dentro do Apollo 11, que era o nome da nave.
E esse modo de comando e serviço também teria um escudo para o calor, para quando voltasse para a órbita da Terra, para eles não morrerem por conta do superaquecimento. O modo lunar se separaria do modo de comando e serviço na órbita da Lua e levaria 2 astronautas até a superfície da Lua. E de lá depois de volta para o módulo de comando e serviço. Esse programa Apollo selecionou 3 astronautas, Neil Armstrong, que é o famoso Neil Armstrong, e mais 2. Um deles Edwin Aldrin e Michael Collins, que foram lá para a Lua no Apollo 11. O primeiro a chegar foi o Neil Armstrong, né? Os outros 2 ficaram explorando a Lua, aqui ele chegando. E ele preferiu a famosa frase, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Foi mesmo, né? E agora, fechando a parte de avanços aeroespaciais, né? Nossa era espacial, nossos foguetes, nossas luas, a nossa chegada à Lua, tudo que a gente tem hoje em dia a gente deve a essa época, os soviéticos e os americanos, os cientistas, uma campanha soviética da época sobre isso. E agora a gente vai falar um pouquinho dos avanços tecnológicos. Para abrir os avanços tecnológicos, eu vou começar falando da DARPA, que é uma irmã da NASA, que mais tarde passou a ser chamada de ARPA. Entre os anos 60 e 70, a DARPA financiou centenas, milhares de projetos não espaciais que iam desde inteligências em redes até equipamentos industriais, tecnologia embarcada, equipamentos bélicos, todo tipo de tecnologia que estava surgindo, todas as ideias, financiamento em academia, tudo a DARPA estava financiando. O relacionamento era simples, a agência mapeava uma inovação, achavam que tinha uma inovação, e por mais louca que seja, por mais estranha que seja, o indescritível, ela ia lá e investia e lutava para que desse certo. E assim foi o início da DARPA e assim foi o início da era tecnológica da atual, né, que a gente tem hoje. O principal objetivo da DARPA era garantir a superioridade dos americanos não só sobre os russos, mas sobre qualquer nação. E isso foi bem promissor, deu certo. E pegando carona nas informações sobre satélites, um que surgiu nessa época, que a gente usa muito hoje em dia, que você com certeza usa de alguma maneira, ou já viu alguém usar, é o GPS, que deriva dos fins militares, dos fins bélicos, mas que hoje em dia é algo popular, né, algo comum. E também o primeiro computador elétrico do mundo, conhecido como ENIAC, que começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra, mas só ficou pronto nos Estados Unidos durante a Guerra Fria em 1946. E ele era chamado de cérebro gigante, que era feito para cálculos balísticos. E essa peça foi fundamental na bomba de hidrogênio, que foi testada pelo país em 52. E se você acha seu computador lento, seu celular lento, você não imagina como que era o ENIAC, né? Que é esse computador aqui, que coloca finas imagens, inclusive. Ele tinha 30 toneladas, ocupava 167 metros quadrados só na sala, ele era enorme. Além de que o processador dele era completamente lento. Ele realizava cerca de 5.000 operações por segundo. E, pra você ter noção, um processador bem antigo, chamado Pentium 150 MHz, era capaz de realizar 150 milhões de somas por segundo. Então, sim, o ENIAC foi um grande avanço, mas ele era muito lento ainda. Muito lento. Uma criança de hoje em dia ia ficar completamente irritada, com certeza, com o ENIAC. E junto, né, veio a nossa internet. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos queriam um meio de comunicação que fosse descentralizado. E, que não continuasse funcionando, mesmo que uma parte fosse bombardeada. Assim, a ARPA, né, que era uma agência militar, que era a DARPA, que era o futuro da DARPA, financiou uns estudos, umas pesquisas acadêmicas para que criasse a ARPANE, que era o nome anterior da internet. E naquela época o início estava restrito para o uso militar, porque era para o uso bélico ainda.
Mas, né, hoje em dia só se popularizou graças a essa invenção. Tudo que a gente tá fazendo, esse vídeo só existe graças a ARPANE e a Guerra Fria, mas antes era só militar. Mas mais tarde também virou acadêmico, mas no Brasil demorou para chegar. Também tiveram os aviões supersônicos também, que foram desenvolvidos durante a Guerra Fria pelos soviéticos e americanos. E uma coisa também, os lasers, que apesar de não ser exatamente uma arma, também era muito usado nas armas. Era muito usado na cirurgia já naquela época, nas pesquisas também, como umas pinças ópticas, essas coisas. E até mesmo em comerciais, comunicação por fibra ótica, resfriamento de nuvens atômicas na informação quântica. E basicamente isso. E até hoje em dia, nas nossas casas, nos aparelhos, nos leitores de CD, DVD, Blu-ray, a gente usa esses lasers até hoje. Também foi uma outra coisa que surgiu na Guerra Fria. E assim como a comunicação também. Se hoje em dia ela é mundial, é graças à Guerra Fria, porque há 50 anos não existia celular nem nada. Com o desenvolvimento das tecnologias necessárias, né, começou a ser possível se comunicar, transmitir conhecimento, e para que pudesse virar um mundo mais globalizado e conhecimento ser compartilhado, então o avanço seria mais rápido. Então foi na Guerra Fria que uma comunicação entre os países mais fácil foi criada. Imagina como que era resolver os problemas sem ligação ou sem internet naquela época, como devia ser difícil, ainda mais numa época de guerras, né? E também uma coisa que surgiu na Guerra Fria, que a gente assiste muito hoje em dia, são os desenhos, os jogos, todo esse tipo de coisa, os desenhos gráficos pelo computador, os desenhos computacionais foram criados naquela época. O primeiro foi o atual diretor da Pixar, que ficava na escola de madrugada para garantir o uso dos computadores, e foi ele que criou. Também graças a DARPA também. E parando também agora os nossos desenhos, para vocês terem uma noção de como foi uma época revolucionária, eu vou encerrar minha apresentação e agradecer a todos por verem e passar para o próximo. Muito obrigada pela atenção. Beijo. E agora eu vou encerrar minha apresentação. E muito obrigada pela atenção. Eu espero que você tenha percebido como foi uma época revolucionária para os nossos avanços aeroespaciais e tecnológicos, que mudou completamente o mundo à nossa volta também. E muito obrigada, é isso. Atenção, eu espero que você tenha percebido como foi uma época revolucionária para os nossos avanços aeroespaciais e tecnológicos, que mudou completamente o mundo à nossa volta também. E muito obrigada, é isso.